Esse final de semana eu tirei um tempo para poder assistir a minissérie do Ayrton Senna e simplesmente foi sensacional. 6 episódios, uma média de 1 hora, onde eu pude conhecer pela primeira vez esse ídolo brasileiro. Eu tenho 23 anos, então eu nasci muito depois, nasci em 2001, né? Não conheci o Ayrton Senna, não vi ele no auge, mas desde pequeno eu sempre escutei muitas pessoas falar sobre ele na televisão, em casa, na rua, com muita admiração e também com muita tristeza por tudo que aconteceu. E eu pensei assim, eu preciso entender o que é Ayrton Senna para o Brasil, o que ele foi, o que ele é, o que ele representa para os brasileiros e o que ele representou numa época tão sofrida. Basicamente, o Brasil vivia uma fase muito ruim, economicamente, politicamente, era uma bagunça, hoje em dia também é. E a felicidade do brasileiro era assistir pelas manhãs o Ayrton Senna vencendo. Era um motivo de muita felicidade, de muito orgulho ver ele ganhando as corridas e fazendo com que os brasileiros ficassem felizes aos domingos pela manhã. Acabou sendo algo cultural daquela época e quando ele se foi, acabou trazendo muita tristeza para as pessoas que acompanharam as corridas da Fórmula 1 naquela época, graças ao Ayrton Senna. E na série representa muito bem todo o início de onde ele começou, com kart, até ele chegar na Fórmula 1. Eu não vou dizer aqui as coisas que foram passadas dentro da série, não vou trazer spoiler da série para vocês, mas uma das coisas que eu pude sentir naquela série foi, de fato, o que ele representava para todos nós brasileiros. E no final da série eu chorei, só não chorei mais porque eu tava com minha namorada assistindo. Eu falei, cara, não vou chorar na frente dela, não vou chorar na frente dela. Me segurei ao máximo para poder não chorar mais, mas fiquei assim, acordei hoje pela manhã com a cabeça doendo, sabe aquela pressão que você sente quando você segura o choro? E de fato foi algo muito triste do que aconteceu. Ele era um brasileiro que era muito bom naquilo que fazia, o melhor naquilo que fazia no mundo todo, enfrentou o sistema e o sistema o matou. Quando a gente começa a analisar o que a FIA fazia naquela época e a morte do Ayrton Senna, do piloto austríaco e do acidente do Rubinho Barrichello na mesma semana em Imola, na Itália, a gente percebe que de fato a FIA fazia coisas as quais não eram voltadas e pensadas para os pilotos da Fórmula 1. E precisou o Ayrton Senna falecer, precisou o austríaco falecer, o Barrichello quase falecer também, para eles poderem tomar alguma medida. E foi muito triste você ver como que o sistema atrapalhava o Ayrton Senna. Era um brasileiro de temperamento forte, porque via muita coisa errada e não ficava quieto, falava o que estava acontecendo, e de uma forma ou de outra quem ocasionou a morte dele foi a Federação da Fórmula 1. Isso assim é uma coisa que todos nós temos que colocar na cabeça, tá? Quem matou Ayrton Senna foi o sistema, foi a FIA. E o choro que eu tive ontem foi um choro de raiva, de ódio, de saber que um brasileiro que lutava contra o sistema, que era o melhor do mundo naquilo que fazia, morreu por causa de uma federação. Uma federação que não levava em consideração aquilo que ele falava, ele batia de frente, aquele Pelestre lá, o francês, favorecia outros competidores europeus, ao invés de fazer algo ser justo. E no final das contas, por aquela mudança de regulamento, acabou fazendo com que ficasse muito perigoso estar ali competindo e disputando aquela corrida em Imola, na Itália, que fez 3 vítimas, sendo 2 fatais: o Ayrton Senna e o austríaco. A vitória de um da Silva para o brasileiro é algo muito bom.
É algo que faz com que a gente consiga sentir que o Brasil está vencendo. Eu costumo dizer, e já ouvi outras pessoas falarem, que o Brasil não gosta de esporte. O Brasil gosta de ser campeão. O brasileiro gosta de ser campeão. Quando a gente vê um brasileiro vencendo, a gente se enche de felicidade e de patriotismo voltado para essa situação, para um povo que sofria demais. E ver o Ayrton Senna morrer de novo agora na série, né, fez com que eu sentisse a dor de quem estava presenciando, seja pela televisão, aquele momento. E foi algo muito doloroso, muito doloroso. Quando a gente pensa em Ayrton Senna, é pensar em ser um brasileiro que é campeão, é o melhor naquilo que se faz, é falar quando algo está errado e não se curvar diante de um sistema corrupto, de uma federação corrupta, de pessoas que fazem algo errado, que fazem algo mal, e você falar a verdade, e você ter coragem, ter peito de falar isso, e você ter a coragem de sofrer as consequências, porque ele sofreu as consequências de falar o que ele estava falando, mas ele não abaixou a cabeça, não abaixou a cabeça. Isso mostra que nós brasileiros devemos ter coragem de apontar o dedo e mostrar, olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, independentemente de qual seja o sistema ou a pessoa que esteja falando aquilo ali errado. Quando a gente vê o que de fato aconteceu naquela época, o quão sujo foi aquela situação. As mãos da FIA estão cheias de sangue até hoje, graças a essa situação que aconteceu lá em Imola, na Itália. E, infelizmente, foi algo muito trágico que marcou toda uma geração. Eu nasci depois disso, não presenciei, mas estar ali, ver aquela situação pela série, faz com que a gente sentisse algo tão doloroso quanto foi naquele momento. É irreparável a dor que todos os brasileiros que acompanhavam a Ayrton Senna naquela época sentiram diante daquela situação. Algo de fato muito, muito triste. Uma coisa que eu percebi na série, né, é que mostra ele já um pouco mais sério do que o normal. Mas todo mundo fala que ele era um cara muito brincalhão. Então, de crítica, é que faltou esse lado mais brincalhão do Ayrton Senna. Até porque o Galvão fala muito que ele era muito brincalhão. Faltou mostrar essa parte dele mais extrovertido, tá? Mas, de fato, é uma série que todo mundo precisa ver. Tem que ter a consciência de que vai chorar. Vai chorar. Uma hora ou outra você vai chorar vendo aquela minissérie. Seja de raiva, seja de tristeza, seja de ódio, independentemente. Quando você lembra da história do Ayrton Senna, você simplesmente lembra de tudo aquilo que ele representava. E tem uma frase na série que ele falava que marcou muito, que é basicamente assim, ó: seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação, e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Então o exemplo dele, até arrepiado, é um exemplo que mostra que, de fato, nós brasileiros, primeiro, precisamos ser 10 vezes melhor do que qualquer outra pessoa de qualquer outro país para poder alcançar aquilo que a gente quer. Segundo, temos que falar quando algo está errado. Terceiro, temos que ter a raça de ir até o nosso limite para poder alcançar aquilo que a gente quer. Com carros ruins, ele deu o melhor dele, foi até o limite do carro, o limite físico dele, e mostrou que de fato devemos ser e devemos fazer nossas vidas. E o quarto ponto é basicamente ter a consciência de que você influencia positivamente a vida das pessoas. Então use essa influência para ajudar a vida de outras pessoas. Se você fizer esses 4 passos que o Ayrton Senna deixou pra gente como legado, a sua vida vai ser muito melhor e você vai ser uma pessoa muito especial, assim como o Ayrton Senna foi para nós brasileiros.